a voz de Deus. Deus abençoe, irmão Ziel. Irmãos, é muito séria essa questão do Valdemar Costa Neto permanecer preso. Será que ele vai passar o carnaval atrás das grades? Olha só, irmãos. Olha só. E eu vou dizer o que está por trás de tudo isso. Eles não estão só querendo destruir o Costa Neto, eles querem destruir o PL inteiro. E destruindo o PL, eles destroem a maior bancada de oposição. Eles não querem oposição. Então, olha só, isso aconteceu agora. STF decide manter Valdemar Costa Neto preso, mesmo após a audiência de custódia. Após a audiência de custódia, na tarde desta sexta-feira, o Supremo Tribunal decidiu manter Valdemar Costa Neto preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Valdemar foi preso na quinta-feira pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, usurpação mineral. Aí tem o advogado deles, né? A não soltura do presidente Valdemar nesse momento só escancar ainda mais o momento que o Brasil vive. Minha solidariedade a ele, bem como a sua esposa e familiares. Então tá aí, permaneceu preso. Mas junto com toda essa investigação, olha o que eles estão querendo fazer, irmãos. Olha só. E a PF não fez nada disso. Isso tudo é uma narrativa. Após Polícia Federal ligar o PL, a tentativa de golpe, o senador pede à PGR investigação e cassação do registro partido. Humberto Costa, do PT Pernambuco, defendeu apuração sobre possível desvio de recursos para financiar planos golpistas na eleição 2022. A investigação da Polícia Federal apontou que o endereço financiado pela sigla foi utilizado para discutir minuta de decreto golpista. Irmãos, para você que não sabe o que aconteceu, a Polícia Federal achou um documento lá no PL da minuta de golpe, que segundo eles é um golpe antidemocrático, né? E já foi comprovado. O advogado do ex-presidente, ele mandou o documento, porque ele mandou para o celular e ele pediu para imprimir. Então, eles imprimiram o documento que ele enviou para ele ver por que os militares lá que tinham essa minuta estavam. Então, era algo antigo que foi achado dentro da Secretaria do PL, porque o presidente mandou imprimir um documento que o advogado mandou para o celular dele. O ex-presidente. Então, olha a narrativa. Qual é a narrativa que eles estão fazendo agora? Eles estão mexendo em coisas como o envio da Polícia Federal na casa do filho do ex-presidente foi por causa de uma conversa de 2022, né? Que a assessora nem trabalha mais com ele. Então, são coisas que já estavam acabadas o assunto e eles estão ressuscitando para criar uma narrativa. Só que existe algo pior, irmãos, acontecendo. O senhor Xandão proibiu, olha só, o senhor Xandão proibiu os advogados do JB conversarem entre eles. Se isso não é uma ditadura, né? Se isso não é uma ditadura,
eu não sei o que você vê, né? Porque o Alexandre mandou os advogados não podem conversar. Olha só. Olha só. Moraes proíbe advogados bolsonaristas de conversar entre si. Irmãos, esse cara é um testa de ferro. Então, imagine que uma pessoa que tem liberdade, ela está livre, ela é um advogado, ela devia poder conversar com quem ela quisesse, ainda mais advogados que representam a mesma pessoa, as mesmas pessoas. Então, acabou a liberdade. Isso só funciona num país com uma ditadura. OAB criticou a medida e anuncia que irá recorrer. Advogados não podem ser proibidos de interagirem e ser confundidos com seus clientes. O ministro Xandão proibiu nessa quinta-feira, dia 8, que advogados de bolsonaristas investigados pela Polícia Federal dialoguem entre si. A determinação consta na decisão que autorizou a operação contra o ex-presidente e seus aliados. A justificativa dada pelo magistrado foi que a determinação teria o objetivo de impedir contato entre as demais acusadas. Os advogados também não poderiam trazer informações para os seus respectivos clientes sobre outros investigados. Agora, irmãos, presta atenção como isso é sério. Como isso é sério. Como é que eles sabem que eles estão conversando? Alguém pode me informar aqui? É porque todos os celulares já estão sendo rastreados. Todos os celulares, todas as conversas, tudo que eles fazem. Isso se não tiver espias no meio deles sendo pago para levar e trazer as informações. Então, veja bem, os advogados do Valdemar, do ex-presidente, dos demais que foram, nenhum deles podem conversar entre si. Nenhum deles. O Yuri está dizendo, o Brasil é onde a honestidade é ser besta e o crime compensa. A impressão que dá na nação brasileira é essa. Só que, irmãos, o que está por trás de toda essa cortina de fumaça? Duas coisas a gente tem que prestar atenção. Duas coisas. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. O governo não tem narrativa. Então, essa é a primeira causa que a gente tem que entender. O governo não tem argumento. Então, veja bem, o Lula foi em Belford Roxo, os funcionários públicos foram obrigados a ir. Ele foi vaiado. Ele visitou uma igreja, uma fábrica no ABC Paulista, ele foi criticado. Ele foi vaiado. Então, veja bem, aonde eles colocam o pé, eles não são bem-vindos. Então, quem vai ver o Lula são pessoas totalmente ignorantes e são pessoas que são obrigadas a ir, porque a máquina pública financia a ida deles lá.
Então, veja bem, o Brasil está com um rombo de 230 bilhões, a dívida externa do Brasil está em 7 trilhões e 500 bilhões. As estatais estão dando prejuízo. E toda a narrativa feita pela imprensa é fake news. E aí o presidente de El Salvador, que é aquele que fez a limpa no país, falou que o Brasil, para estar como está e vivendo o que está vivendo, só pode ser alinhado do narcotráfico e de bandidos. Então, assim, a mídia está limpando a imagem desse governo, porque ganha muito para isso. Então, como eles não têm mais argumento, eles criam um caos para dizer que eles são o santo e todos os outros são os demônios. Sendo que, na verdade, eles são os demônios que estão oprimindo a verdade. Essa é a primeira questão, a argumentação. 80% da população brasileira diz que o que aconteceu dia 8 de janeiro não foi golpe. Olha só, irmãos. Eu vou colocar aqui para vocês. A maioria, 81%. É 81%. Está em várias plataformas. Então, quer dizer, a população não acredita que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi golpe. Olha só, eles não conseguem comprovar isso. Está aí, ó. 81% dos brasileiros são contra os atos. Não é essa matéria ali, ó. Aqui, ó, é essa matéria. A maioria dos brasileiros acredita que não houve tentativa de golpe. Está na Gazeta do Povo, eu não tenho assinatura. Mas a maioria do povo brasileiro aqui, ó. Olha só 18,8% acham que 8 de janeiro foi para dar um golpe. Quer dizer, 81,2% do povo acha que não foi para dar um golpe. Eles dizem que não foi para dar um golpe. Então, veja bem, se a população não acredita que aquele ato foi para um golpe, foi para um golpe contra a democracia, a narrativa dele já caiu por terra. Só que é o único argumento que eles têm, porque eles querem incriminar por importunação de baleia. Olha que ridículo, irmãos. Quantas pessoas andam de jet ski e lancha dentro do mar? Deveria processar todo mundo que estava andando no mar perto da baleia jubarte. Então, veja bem, como eles não têm mais e todos os processos contra o JB não pegam, não firmam, não dão em nada, eles estão criando um caos para quê? Para que o povo não enxergue que o Brasil está quebrado. Que o quilo, a cenoura vai subir mais de 40%, que a batata está acima de R$10, que o tomate está acima de R$10, que o arroz está acima de R$30, que a gasolina subiu assustadoramente em uma semana, o diesel subiu, e ninguém está falando nada disso. Que o povo está inadimplente, saiu uma matéria aí que 2023 foi o ano da inadimplência, não pagou conta. Então, quer dizer,
Para que não vejam a minha nudez, eu vou expor a nudez dos outros. Que não existe. Que não existe. Só que existe algo mais sério, irmãos, que as pessoas não estão percebendo. Que as pessoas não estão percebendo. Eles querem as prefeituras, e é ano de eleições na prefeitura. E os filhos do ex-presidente com o presidente estavam marcando lives, super lives, para preparar seus candidatos para assumir as prefeituras do Brasil. É mais de 5.000 prefeituras. Então, eles desfazendo o PL, eles manchando a reputação da direita, eles silenciando a família Bolsonaro, eles vão ter uma narrativa para ganhar as prefeituras. Por quê? Porque se os prefeitos forem conservadores e de direita, eles não têm como entrar. Eles não têm como destruir a educação. A prova disso é aqui em Santa Catarina. O governador de Santa Catarina proibiu a carteira para quem quiser estudar. Governador de Minas Gerais proibiu. Se você tomou, não tomou a Jussá, você pode estudar. Prefeitos do Brasil todo liberaram as crianças estudar. Sabe o que é isso? Se incomoda o sistema. Eles querem as prefeituras agora. Então, eles estão destruindo agora a imagem do PL, do ex-presidente que pode ir para a cadeia, para que eles não venham se meter nas prefeituras. Olha aí, a irmã Raquel, R$40 o arroz no Espírito Santo. R$40. E veja que o Ministério Público está aí atrás desses governadores e prefeitos. Então, nós estamos vivendo o verdadeiro golpe. O verdadeiro golpe, como está aqui na mensagem, é o que eles estão dando no Brasil. E é um golpe que está... Eu vi o pastor Marco Feliciano, falou que está todo mundo assustado. Irmãos, eles estão contratando haters para ir nas postagens do que está acontecendo e destruir com a imagem. Quer dizer, a internet funciona para a esquerda no Brasil. Então, é algo assombroso. O que eles estão fazendo, a narrativa que está se criando, é para esconder a sujeira deles, é para levantar uma cortina de fumaça para ninguém enxergar o que eles estão fazendo. Essa é uma grande verdade. E outra é para destruir as eleições que vão ocorrer para a prefeitura. Então, agora, irmãos, a gente vê um aparelhamento assim de poder. Veja que Donald Trump está sendo julgado pela Suprema Corte nos Estados Unidos, só que muita gente concorda comigo que a Suprema Corte é de direita na América, é conservadora. Ela é republicana e não democrata. Olha só, batata inglesa, cenoura, R$11. O coentro está R$5,50. Em Jabotão dos Guararapes, canal Notícia do Dia a Dia.
Então, veja bem, irmãos. Agora, muita gente que se o JB for preso, o Brasil pega fogo, vai ter protesto. Alguém vai pagar multa. Olha só, eu vou colocar. Eu vou colocar um projeto de lei, né? Eu vou botar um projeto de lei que está entrando. Então, eu vou explicar primeiro. Se ele for preso, ele vai ser preso por algo contra a democracia, um golpe contra a democracia. Então, se ele for preso, alguém protestar contra vai ser preso ou vai ser multado. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Ele pode ser preso. A Operação Tempus Veritatis, que é Tempos de Verdade da Polícia Federal, ocorrida nesta quinta-feira, levantou uma pergunta entre diferentes grupos políticos e dos eleitores do ex-presidente. Ele pode ser preso? 3 especialistas em direito penal entrevistados pela BBC News mostram-se cautelosos quanto à possibilidade de concretização nesse cenário. Em teoria, eles dizem não há motivos evidentes para que haja uma prisão preventiva do ex-presidente e um futuro próximo. Mas, na prática da conduta de algumas figuras-chave no judiciário, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode mudar o curso desse entendimento. Se for usar a Operação Lava Jato como padrão, eu diria que uma prisão preventiva é iminente. Se nós formos adotar o padrão da jurisprudência dos tribunais superiores e de boa parte da doutrina dos estudiosos de direito, uma prisão não é iminente, resume o advogado criminalista José Carlos, mestre doutor da Universidade Católica. A prisão preventiva seria o principal meio para a prisão do ex-presidente nesse momento, uma vez que não há condenação nem pena a se cumprir. Aí, olha só, o Código Processual Penal prevê a prisão preventiva em algum caso. Ela é cabível em 3 hipóteses: se houver risco de fuga, se houver violação da ordem pública, olha aqui, ó, protesto, se houver risco para a produção de prova. Explica Abissamara Filho. A Lava Jato, na opinião do advogado, abusou das medidas cautelares, tanto em prisões preventivas em situações em que não eram necessários, quando em operações de busca e apreensão foram das hipóteses ilegais. Para a Abissamara Filho, em teoria, a prisão preventiva do ex-presidente não caberia no momento, porque as investigações em cursos dizem respeito ao menos do que se tem conhecimento através do que é publicado na imprensa. Ele destaca o período em que ele era presidente. Não estando mais no Planalto, o ex-presidente não teria o mesmo poder para interferir nas investigações dos passados. Outro ponto destacado pelo advogado é que, por ordem judicial, em meio à operação da Polícia Federal nessa quinta-feira, o ex-presidente teve o passaporte apreendido e não pode fazer contato com outros investigados. Isso já poderia ser a medida cautelar, aponta Abissamara Filho, indicando que esse tipo de imposição já afasta a necessidade de medidas mais drásticas para garantir a continuidade das investigações, como, por exemplo, uma prisão preventiva com o objetivo de impedir
que um investigado se comunique com outros. Se ele deturpasse a ordem judicial, aí talvez incidiria a prisão preventiva. Agora, irmãos, o próprio ex-presidente falou que não existe nada para ele ser preso nesse momento. E eu concordo. Só que, deixa eu mostrar algo para vocês. Algo para vocês, que talvez não saibam. Ah, pastor, mas se ele for preso, o Brasil incendeia. Se ele for preso, vai acontecer um caos. Eu vou... Olha só. Moraes determina multa de 100 mil a bolsonaristas que ocupem a Raja. Ministro ordena desbloqueio da Raja e também multou o empresário do ramo têxtil Esdras Jonathan dos Santos, um dos líderes do acampamento. É dessa forma. Então, quem permanecesse na frente dos quartéis levariam multas. Agora, olha isso daqui, ó. Moraes determina multa de 100 mil reais por hora para donos de veículos que obstruírem lugares e vias públicas. Os protestos. Aí, irmãos, existem vários e vários. Só que existe determinação de quem for para protesto. Existe um valor de multa para o empresário, né? E para a pessoa pública. Para quem não tem CNPJ. Então, a pessoa foi para a rua protestar contra o Estado Democrático de Direito, ela perde todo, que talvez se torne impagável. O que eu quero dizer com isso? Se acontecer do JB ir preso, eu não acredito que nós teremos megas protestos no Brasil. Não acredito. Então, assim, eles já deram um jeito de silenciar para que ninguém se levante contra esse paredão que parece indestrutível. E eu vou dizer algo, irmãos, que eu sei que soa ruim aos ouvidos. Deus não vai tirar isso. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Isso soa ruim, não é? Deus não vai mudar tudo isso, não, irmãos. É no meio de tudo isso que está acontecendo que os verdadeiros servos vão se posicionar. E Deus não perde o poder e o controle por isso, porque quando você olha para tudo isso, você está vendo um cumprimento profético. Aí a irmã Maria dos Anjos está dizendo, na Europa o agro parou. É o que eu falei. Se você luta contra o sistema, você faz parte do sistema. Então, todo mundo que para, que protesta, que quebra, que vai para a rua, que fica na frente de quartel, é porque faz parte do sistema. Não adianta. Direita e esquerda, caos e ordem, trabalham junto, irmãos. Vocês estão entendendo? Acabou. E quem tem esse entendimento vive feliz, não vive na paranoia de que algo vai acontecer. E tem gente acreditando ainda que por trás de tudo isso possa haver alguma... Você vê que hoje o Lira se conversou com o presidente da República, o presidente da Câmara.
E eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que o Lira saiu atormentado dessa reunião. Irmãos, o presidente indicou um ministro para assumir o tribunal aqui do Paraná para incriminar Sérgio Moro. Então, assim, não tem como. Você está lutando contra imagine um trator e uma formiga. O povo é a formiga e o sistema é o trator que passa por cima de tudo e todos. Então, isso é filosofia de Olavo de Carvalho. Se você luta contra o sistema, você faz parte do sistema. É porque você está idiotizado. Está idiotizado. Então, não tem como você lutar contra o sistema, sendo que é sistema lutando contra o sistema. Então, se forma um caos para depois se implantar uma ordem. Então, tudo que está aí está no controle de uma agenda global. E eu vou provar isso para vocês agora. Quer ver? Ó? Olha o que eu vou colocar. Isso é Jorge Soros puro. É Jorge Soros, é globalista, é agenda diabólica. Olha isso daqui, irmãos. Não, só para vocês verem como é que... Olha como o Brasil isso é global. Brasil ganha status de exemplo de luta contra a extrema-direita. Olha aí. Está lá o Lira, que está escondidinho lá, os ministros, presidente do Senado. Brasil ganha status de exemplo na luta contra a extrema-direita. Sabe o que é a luta contra a extrema-direita? O Brasil se tornou um exemplo da luta contra a destruição da família, contra a liberação de aborto, a favor da liberação de aborto, destruição da família, agenda ideológica, liberação de droga. O Brasil se tornou um exemplo contra aqueles que são contra a destruição da família, a liberação do aborto, a liberação da droga. O Brasil se torna um exemplo de perversão. Na realidade, o Brasil já é um dos países mais imorais do planeta Terra. Isso é uma vergonha. Então, veja bem, o status de exemplo na luta. Olha só, quando os atentados golpistas ocorreram em 8 de janeiro, uma das ações do governo foi se apressar em dizer a parceiros internacionais que a democracia no Brasil não estava ameaçada e que as instituições dariam a resposta. O Palácio do Planalto havia tomado a decisão de não pedir ajuda estrangeira e usar a situação para demonstrar que tinha instrumentos de estabilidade suficiente para lidar com a crise. Oficialmente, um dos principais parceiros do país concordar em seguir o tom usado pelo Brasil e dar o voto de confiança. Ao UOL, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os atos da Praça dos Três Poderes, mas deixou claro que o país daria uma resposta. Na OEA, o Brasil chegou a rejeitar a aprovação de uma resolução que conclamaria a região a defender a democracia no país. O objetivo era sempre o mesmo. O Brasil não queria dar sinais de vulnerabilidade. Nos bastidores, porém, não foram poucos os que se mostraram preocupados sobre o destino do Estado de Direito e a ameaça da extrema-direita. Um ano depois, a capacidade do país organizar uma eleição sob intensa pressão
a mobilização social para a defesa da democracia e agora a atuação da justiça para investigar e levar à prisão os suspeitos por uma tentativa de golpe de Estado e disseminação de desinformação começaram a construir a imagem externa do Brasil como um eventual exemplo a ser seguido no dilema sobre enfrentar a extrema-direita. E aí, irmãos, é um mau exemplo ser um exemplo na luta contra a extrema-direita. É um mau exemplo ser um exemplo na luta contra a extrema-direita. Porque ser um exemplo na luta contra a extrema-direita é ser um exemplo contra a família tradicional, é um exemplo contra aqueles que se opõem a tudo que a Bíblia condena. Então, imagine, o Brasil é um exemplo de luta contra a extrema-direita. E isso é uma vergonha. Isso não é um bom status, é um mau status. É um mau status. É só Deus para ter misericórdia. É só Deus, irmãos. É só Deus mesmo. O Brasil tá aí, o surto de dengue foi um dos primeiros países a criar uma jussara contra a dengue. Só Deus. Só Deus mesmo. Só Deus. No Brasil, tudo que é ruim está sendo testado no Brasil. Está sendo testado no Brasil. Irmãos, eu fiz a live mais cedo. Era para mim estar em Maceió hoje, mas eu errei a data do voo. Até nem fiz live ontem, pensando que ia viajar hoje, mas eu viajo nessa madrugada para Maceió. E eu quero pedir ajuda de vocês, né, ao projeto Arrependas. Hoje, graças a Deus, a gente ajudou aí os missionários e temos os programas de rádio, temos algumas necessidades. E dia 15, irmãos, eu preciso comprar a passagem para Luanda, na Angola, né? Nós vamos no dia 23 de maio para Angola, vamos ficar 15 dias. Arrependa-se. Vamos estender o projeto Arrependa-se para a África. E essa semana tem aí um retiro lá no sítio, no Amazonas, com mais de 200 jovens, retiro de carnaval. Nós estamos tendo vários trabalhos do projeto Arrependa-se ao redor do Brasil. Lá em Maceió, eu vou compartilhar com vocês as lives, que é tudo transmitido ao vivo dos cultos, para você acompanhar os cultos. E eu peço, irmão, em nome de Jesus, esse é o tempo de fazermos missões. Esse é o tempo de arrancarmos as almas das garras do diabo e transportá-las para o reino de Deus. Esse é o tempo de fazer a diferença como igreja, como salvos que têm o nome escrito no livro da vida. Então, em nome de Jesus,
Missões se faz indo, contribuindo e orando. Amanhã é o término do nosso jejum. Em breve, irmão Alex. O último dia do jejum amanhã, hein? E eu quero você conosco aqui às 6 horas da manhã. Vai ser a missionária Raquel que vai dar o encerramento, que eu vou estar o meu voo é 6h05 da manhã. Por Curitiba para Maceió, eu vou pregar no Congresso de Jovens lá. Então eu preciso que você esteja aqui, os irmãos do jejum. Amanhã é o nosso último dia do nosso segundo propósito do ano. Tem milagres que Deus fez nesse jejum. Amém? Eu quero que todos vocês entendam que Deus não perdeu o controle. Eu estou com uma mensagem que eu quero começar a liberar para vocês, né? Tem muita gente me critica. Irmãos, eu vou falar novamente, eu não estou morando no meio do mato, hein? Tem gente pensando que eu estou morando no meio do mato e eu não estou morando no meio do mato. Tire isso da sua cabeça. Da onde eu moro, dá 25 minutos do centro de Joinville. Então, eu não estou no meio do mato. E eu estou com uma série de mensagens para pregar para vocês sobre não fuja. Não fuja. Eu vou pregar de amanhã, eu vou pregar o carnaval inteiro em Maceió, na cidade de Maceió. Carnaval inteiro, em 4 regiões. Então, eu digo para vocês, irmãos, não vai faltar comida. Tem um monte de gente desesperada achando que vai faltar comida no mercado. Não vai faltar comida no mercado. A terceira guerra mundial não vai acontecer antes do arrebatamento. A terceira guerra mundial não vai acontecer antes do arrebatamento. O caos social está aí se manifestando diante de nós e vai se multiplicar as dores em todos os aspectos. Eu tenho falado com vocês, né? Se for para guardar alimento, guarde para 3 meses. É uma prudência guardar alimento para 3 meses, nada além disso. E se for para guardar alimento, você tem que pensar no próximo, e aprender para não jogar fora comida, porque é pecado comida criar bicho e você não usar essa comida. Então, assim, tem muita gente apavorada, tem muita gente desesperada sem necessidade. Então, assim, é o que eu falei, né? E volto a falar. Se eu tivesse 2 versículos bíblicos que me mostrassem assim, ó, fuja, eu fugiria. Mas não existe versículo nenhum na Bíblia, 2 versículos bíblicos falando para fugir. Não existe. Não existe. Então eu digo para vocês, irmãos, tenha paz no coração, viva, abrace, diga que ama sua família, sonhe, tenha filhos, regozije-se na presença de Deus, se encha do Espírito Santo, governe pelo Espírito Santo, porque o juízo é de Deus, irmãos. O juízo é de Deus. É na Assembleia de Deus em Alagoas que nós vamos estar pregando. Então, olha só, o juízo é de Deus. Então, veja bem, o grande e terrível dia do Senhor. Daí eu vou fugir de quem? De Deus? Não tem nexo. Não tem nexo. Então, eu estou com uma série de mensagens para pregar. A primeira é essa. O grande e terrível dia do Senhor. Como é que eu vou fugir do próprio Deus? Como é que eu vou fugir? Aí sim, irmão Washington, não vai faltar comida, mas vai faltar dinheiro. É por isso que muitas vezes a prevenção de 3 meses, irmãos, é uma necessidade. É uma necessidade, né? Mas nada além disso. E muita coisa. Veja que teve a entrevista do Vladimir Putin com aquele... Está lá no meu Instagram. O Vladimir Putin disse que se a mídia americana não controlasse, né, os americanos, o Ocidente,
a G da Ucrânia já teria acabado. A G da Ucrânia já teria acabado. Então, ele falou, os Estados Unidos dominam a mídia na Europa, no Reino Unido e na América e controlam a mente da população passando uma narrativa mentirosa. Veja que aquele repórter perdeu seu passaporte, né? Porque entrevistou Vladimir Putin. E Putin falou muita verdade e muitas pessoas precisam entender que Putin era um agente da KGB. Ele sabe o que é CIA, o que é KGB, o que é os senhores do mundo. Ele sabe para quem ele trabalha. Então, a entrevista do Vladimir foi até hilária. Quando você olha para essa entrevista, você fica assim, meu Deus, como é que pode? Como é que pode?